Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. Virou moda agora, né? Virou moda, mas vamos lá. Líderes africanos pedem reconhecimento formal e reparação por crimes da era colonial. Pessoal, a África, o continente africano, os reis africanos, se teve uma época que esses caras ficaram ricos, foram na época da colônia. Na época em que a África foi colonizada. Por incrível que pareça, esses reis africanos ficaram trilhardários. Por quê? Não estou falando do pré-colonialismo não, tá? De 1885, 84, 85 não. Eu estou falando quando começou de fato a exploração de escravos. Primeiro começa com os árabes. Vocês têm que falar dos árabes. Começa com os árabes. Onde esses reis africanos, se você perceber aqui, ó, muitos deles, eles são muçulmanos, tá? Esses que estão de branco são muçulmanos. Tá? Alguns que estão de terno aqui também são muçulmanos. Porque esses estão ali no norte da África. E qual a região que foi mais afetada com o comércio árabe-muçulmano? Foi o norte da África, a África Ocidental e a África Central, né? Onde você pega ali Senegal, Mali, Nigéria, Benin. Essas também foram atingidas pela escravidão árabe-muçulmana. Quando entram os portugueses, os árabes ainda estão escravizando. Os portugueses vão entrar no século XIII, mas em Senegal ali, né? Em Senegal começa no século XIII. Com a escravidão dos europeus, com a escravidão dos árabes, os reis africanos, eles ganham dinheiro a dar com pau. Porque antes o que era espólio de guerra, agora vira mercadoria, tanto para o mundo árabe, quanto para a Europa Ocidental. Tá bom, Cláudio, mas tudo bem, mas onde você quer chegar com isso? Pessoal, se tem alguém que tem que pagar para nós, seria os africanos. Por que eu falo isso? Porque o que era espólio de guerra, agora eles vão nas tribos para adquirir mercadorias. Não é que o branco foi lá, como eles costumam falar, o branco europeu foi lá e arrancou. Não! Os reis africanos ofereciam esses escravos para os europeus e virou um grande comércio de escravos, ao ponto do baiano Xaxá fazer comércio no continente africano junto com o rei Guezu. Rei Guezu era da tribo de Daomé, e a tribo de Daomé era uma potência, era uma fortaleza. Tanto é que ela derruba as tribos de Ajudá, Yudá e Winder, e aí eles tomam essas tribos e se tornam uma só. A tribo de Daomé fica uma potência. Não tem tribo maior, fornecedora de escravo, do que a tribo de Daomé. Por mais que o Congo tenta, por mais que Luanda tenta, por mais que Angola também com o tempo tentam, não conseguem superar a tribo de Daomé em mercadoria, em guerreiras, em poder. Então elas começam a transportar esses escravos. E olha só que interessante, como é que surge essa quantidade de escravos para ser vendidas tanto para os árabes quanto para a Europa? Como é que surge essa quantidade? Vamos lá, nós temos aí o Império de Gana, tá? O Império de Gana, que era um império poderoso. Ele vai cair com o Mali no século XII, o Mali vai cair no século XV, vem o Songhai, e o Songhai vai cair com o Marrocos. O Marrocos, ele não consegue administrar o tamanho do território que ele conquistou, e aí sobra-se escravo no mercado, porque com a chegada dos europeus e os árabes já vendendo escravos, o que acontece? Essas tribos que começam a guerrear, elas já não matam mais esses inimigos, agora é venda. Então as tribos menores, elas vão se lascar, porque a maioria dessas tribos menores, elas vão cair e vão ser vendidas até por falta de força mesmo, tá? Então no continente africano, era entre eles, a briga era entre eles para quem ia conseguir mais escravos. Então acabava que uma tribo brigava com a outra, já não era para conquistar território, mas sim para conquistar escravos. E isso não sou eu que estou falando, tá? O próprio Alberto da Costa e Silva, Albert Klein, Albert Klein, tráfico no Atlântico. Você pode pegar Paul Lovejoy, tá? Que vai falar do tráfico de Benin até a Bahia. Você pega Francisco Félix de Souza, né, o mercador de escravo, que é do Alberto da Costa e Silva. Pode pegar até o próprio livro, o Alberto da Costa e Silva, tanto a Manilha, o Limbambe, a Enxada e a Lança. Você vai ver que a escravidão se dá no Brasil por culpa dos negros. E o pior, tá? Por culpa dos africanos. E o pior, quando nós estamos tentando acabar com a escravidão aqui, eles estão mandando escravo. Lei de 1831 está tentando acabar com o tráfico. 1850, acabar com o tráfico de africano. 1870...
71, a lei do ventre livre, 1800, por mais que essa daqui seja ridícula, a lei do sangue extraordinário. E nós estamos tentando acabar com a escravidão. E os negros não querem, lá no continente africano. Eles querem continuar mandando escravos. Ao ponto do rei Guesu, quando ele vê que ele está perdendo o monopólio da escravidão para Angola, para Luanda, o que ele faz? Ele começa a vender os seus da própria tribo. Começa a vender os seus da própria tribo para o europeu, para poder suprir o mercado de escravo. Então como é que você cobra uma dívida histórica sabendo que quem começou e quem não queria terminar com a escravidão foi o próprio negro? Eles não quiseram terminar. E quando você vai para Zanzibar com Tipum Timpim, esse nem se fala. Tipum Timpim, então, ele continuou a vender escravo até 1900. Ele morreu em 1907, ele continuou vendendo escravo. Então o negro, quando eu falo que a culpa da escravidão aqui, 60% é culpa do negro, porque ele começa a vender, tá? Não é ele começa a vender e não quer parar. E quando você fala de escravidão, deixa eu dar uma dica para você aqui, ó. A escravidão não começou porque o africano é negro. Não. A escravidão começou porque precisava de mão de obra. O racismo, que fala tanto do racismo, não é o racismo porque só pegaram os africanos porque eles eram negros, então eles tinham que ser escravos. Não, o contrário. Era a maior mão de obra que precisava, pegava os negros porque eles estavam disponíveis, como diz Thomas Sowell. O racismo só vai começar justamente porque está acabando a escravidão. Então, quando está acabando a escravidão, começa o racismo, aí sim vão querer colocar o negro como uma raça inferior. Mas se você quer falar do racismo, mesmo a escravidão por termos raciais ou religiosos, você tem que falar da escravidão árabe, porque sim, eles escravizaram os africanos pela cor da pele e também escravizaram por causa da religião, que eles usaram até a maldição de Cã para falar sobre essa escravidão. E esse cara aqui, ó, Francisco Félix de Souza, foi o maior traficante de escravos, o homem mais rico do mundo vendendo escravos, 120 milhões de reais. Bom, ele era negrão, então nós temos que começar a cobrar uns pretos por aí da dívida histórica, tá bom? Ele também foi para a tribo de Daomé vender escravo. Por sinal, casou com Francisco Félix de Souza, o homem de confiança do rei Guesu. Um abraço, tchau, tchau. Não a PEC, e eu espero que a PEC não passe, mas vai passar, mas eu espero que não passe a PEC 27/2024, que é a PEC da reparação histórica. Um abraço, tchau, tchau.